Oi, oitavo ano, voltei, né? Voltei com mais uma aula. Disse para vocês que retornava, né? E aí vamos fazer exercícios extras, né? Esses exercícios serão referentes à unidade 2. A unidade 2, professora, trata mesmo sobre o quê? Poema narrativo, né? Recapitulando o que eu disse na última aula para vocês, como é que se trata um poema narrativo, né? Trata-se de poema. Poema vai ser feito em versos e estrofes, lembrando, versos é a linha, estrofe é o conjunto dessas linhas, né? E aí, narrativo, porque ele vai contar uma história, ele vai narrar uma história, portanto, em primeira ou terceira pessoa, né? Tendo o personagem, tendo o tempo, o espaço, ok? E lembrando também que a rima ela não é obrigatória, pode ter como não pode ter. Nós vimos isso, né? Nos exercícios anteriores. E aí eu trouxe para vocês algumas dessas atividades aqui com relação aos poemas narrativos que a gente vai interpretar igualzinho nós fazíamos lá com os exercícios da apostila, sendo que aqui são outros poemas, tá bom? Então vamos lá, vou ler para vocês para a gente poder responder as questões. Hortelã. Todas as noites ela esperava a noite chegar, trazendo o pai do trabalho. Às vezes, era o pai que trazia à noite, num saquinho de balas de hortelã. Ela gostava da noite, porque a noite trazia o suor do pai. Ela gostava da noite, porque à noite ela e o pai brincavam de dar nomes às estrelas. Então, vamos lá, vamos para o número 1. O poema trata da expectativa de uma menina quanto a certo momento do dia. Qual é esse momento? Ó, todas as... Deixa eu pegar a caneta. Todas as noites. Ela esperava a noite chegar. Então, qual era o momento? A noite. Perfeito? B. Por que para a menina esse momento era especial? Então, quando ela fala assim, né? Todas as noites ela esperava a noite chegar, trazendo o pai de trabalho. Então, o momento especial dela da noite, que ela gostava tanto, é porque era o momento que ela tinha o pai próximo, né? Era o momento que o pai estava ali com ela. Então, a presença do pai tornava aquele momento da noite um momento especial, ok? Então, tá aqui nosso gabarito, ó. Qual era o momento? O momento era a noite. E por que que esse momento era tão especial para ela? Porque nesse momento havia a presença do pai. Aqui continua o nosso texto. Vamos para a próxima. Número 2. Diz assim. Prosopopeia ou personificação? Opa, professora, você já falou sobre isso. Então, nós falamos sobre prosopopeia e personificação na unidade 1 da nossa apostila. Falamos sobre essa figura de linguagem, né? Então, a figura prosopopeia ou personificação, que são nomes, né, que se dá um ou outro, serve para quê, né, com relação à figura de linguagem? Ela atribui características, né, de pessoas, né, de humanos, para quem? Para seres inanimados, né? Em algumas ocasiões, sentimentos e ações. Perfeito? Então, essa é a ideia da prosopopeia. Então, vamos lá. Prosopopeia ou personificação é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a seres inanimados ou animais ações e sentimentos próprios de seres humanos. Bom, então vamos lá. Na primeira estrofe do poema, há essa figura. Então, vamos à primeira estrofe. Essa aqui é a primeira estrofe. É a estrofe 1. Vamos ver se aqui tem personificação, tá? Então, ela diz, todas as noites, ela esperava a noite chegar, trazendo o pai do trabalho. Tem ou não tem? Olha aqui, ó. A noite que vai chegar, a noite é que vai trazer o pai do trabalho, né? A noite não tem essa função, né? Nem de chegar, muito menos de trazer o pai do trabalho. Então, há sim uma personificação aí, dando essas características de chegar e de trazer o pai, né, para a noite, que era um ser inanimado. Então, há sim. E na segunda estrofe? Vamos então voltar à segunda estrofe? Vamos verificar se na segunda estrofe tem. A segunda estrofe é essa aqui,
Estrofe 2. Às vezes, era o pai que trazia à noite, num saquinho de balas de hortelã. O pai pode trazer? Sim, né? O pai pode trazer, sim. Por quê? Porque a ideia de trazer, o ser humano pode trazer, ok? Já à noite, que é um ser animado, não pode trazer, muito menos chegar. Então, na primeira tem e na segunda não tem. Na terceira estrofe, ocorre a substituição da causa de algo por seu efeito. Explique como se dá essa substituição. Então, a terceira estrofe é esta aqui. Ela gostava da noite porque a noite trazia o suor do pai. Então, quando ela fala aqui, ó, uma substituição de causa, né, por um efeito, tá aqui, ó, o suor do pai. O que que ele quer dizer aí? Que, na verdade, ela traz o pai do trabalho, ela não traz o suor do pai. Esse suor do pai aqui, né, está substituindo o trabalho dele, o trabalho do pai, tá bom? Então, essa relação se dá exatamente por quê? Porque não é o suor do pai, ok? E sim o trabalho, tá bom? Então, a substituição da causa do suor pelo efeito é o suor pelo trabalho, tá bom? Então, aqui está o nosso gabarito. Na primeira estrofe, há sim uma personificação, na segunda, não. Porque na primeira está ali, ó, ela consiste em à noite chegar e trazer o pai do trabalho. Isso não pode acontecer, à noite não pode chegar nem trazer o pai do trabalho. E o pai trazer à noite não é prosopopeia, tá bom? Porque, no caso, o pai é a pessoa pode trazer. Né? Da mesma forma que eu posso trazer o pão, trazer o celular, né? C. Na terceira ocorre a substituição de causa de algo por seu efeito, está ali, o suor do pai é efeito de seu trabalho, né? Então, na verdade, o que ele quer dizer aí? Simples, ele está falando com relação ao trabalho, o trabalho, suor. Você já deve ter ouvido isso, né? Suor do seu trabalho. É isso aí que ele quer dizer. Então, vamos para 3. Observe o título do poema. Em qual estrofe ocorre uma retomada da palavra que dá título ao poema? Então, o poema tem como título Hortelã. Então, aonde está escrito hortelã aqui? Todas as noites, ela esperava a noite chegar, trazendo o pai do trabalho. Às vezes, era o pai que trazia a noite, num saquinho de balas de hortelã. Encontramos. Então, aqui é uma estrofe, aqui é a segunda estrofe. Então, aqui, aonde que retoma, qual é a estrofe? A segunda. B. Na estrofe em que é retomado o título do poema, há uma associação de ideias. Qual é essa associação de ideias? Então, ele está falando da segunda estrofe, né? Então, vamos ver qual é a associação que tem aqui, né, de ideias. Então, quando ele fala assim, às vezes era o pai que trazia à noite num saquinho de balas de hortelã. Olha o que ele diz lá em cima. Todas as noites ela esperava a noite chegar trazendo o pai do trabalho, né? Então, à noite trazia o pai do trabalho. Já, às vezes, o pai trazia à noite um saquinho de balas de hortelã, né? Então, o que ele está falando aí? Que ele chegava do trabalho, né? E nesse momento que ele chegava do trabalho, o que ele trazia para ela? Um saquinho de balas de hortelã, né? Então, ele faz a associação que à noite traz o pai e que o pai à noite traz bala, né? Essa é a associação de ideias. Nosso gabarito tá lá, ó, onde que dá a retomada do título, aqui, ó, na segunda estrofe, o pai que trazia à noite um saquinho de balas de hortelã. Ah, professora, eu só especifiquei a estrofe, mas tem que especificar o verso, tá? Porque, na verdade, ele está pedindo aqui aonde que ele retoma. Então, se você colocar para mim só a estrofe, fica muito vago. Coloca a estrofe, mas também coloca o verso, tá? E na B.
Na estrofe em que é retomado o título, que a gente já falou que aqui no segundo, há uma associação de ideias. Qual é essa associação? O fato de o pai chegar do trabalho e trazer bala de hortelã é associada à chegada da noite. Então, à noite traz o pai do trabalho. E o pai, à noite, traz bala de hortelã. Aqui já é um outro texto, tá? Então, vamos ler esse texto aí. Já não é mais isso que a gente está lendo do hortelã. Esse aí já é o soneto desbundado. Vamos ver o que o soneto desbundado quer da gente. Vamos lá. A poesia pode ser quadrada. É enquadrada para sê-la camisa de força rimada. Fazer ouvir estrelas. Nada impede também a poesia de não falar coisa com coisa, igual jacaré escrevendo na lousa, em vez de preta da cor do dia. Porque não a poesia, menina cantando detalhes simples, um beijo, pulo na piscina, tímida, pirada, surtida. Negócio de poesia é este, hippie, rasgar o coração da vida. Vamos ver o que se pede? Diz assim. O tema do soneto. Eita, vamos lá? Qual é o tema desse soneto aí? Professora, eu não lembro o que é soneto. Nós falamos isso também no primeiro capítulo, né? Ó, soneto é essa composição aqui, ó. 2 estrofes de 4 versos, que a gente chama de quarteto, mais 2 estrofes de 3 versos, que a gente chama de terceto. Então, você tem a composição de 2 estrofes de 4 versos, mais 2 estrofes de 3 versos. Tá? Então, essa composição é o soneto. Vamos aqui. Então, vamos procurar o tema, né? Vamos ver as primeiras opções que nos dá? Tá ali, ó. A poesia e sua liberdade de formas e motivos. As regras para criar uma poesia. A complexidade de assuntos de que a poesia deve tratar. O leitor, ou seja, a menina com quem um lírico fala. E aí? Ó, a poesia pode ser quadrada, enquadrada para selar, camisa de força rimada, fazer ouvir estrelas. Nada impede também a poesia de não falar coisa com coisa, igual jacaré escrevendo na lousa, em vez de preta da cor do dia. Por que não a poesia, menina, cantando detalhes simples, um beijo, pulo na piscina? Olha só, ela está falando de poesia, perfeito? Então, se ela está falando de poesia, ó, o leitor, ou seja, a menina com quem o lírico fala, eu já vou descartar isso aqui, porque ela está falando de poesia. A complexidade de assuntos que a poesia deve tratar, ela está falando de algum tipo de coisas que a poesia trata, de assuntos que a poesia trata? Não, né? Ela fala extremamente da poesia. Não vai falar dos assuntos complexos que a poesia causa, né? Então, essa aqui eu também vou eliminar. Ficamos entre a A e a B. A B diz as regras para criar uma poesia, e a poesia e sua liberdade de formas e motivos. Então, ela fala a liberdade da criação ou a regra da criação da poesia? Quando ela fala, porque não a poesia, menina, cantando detalhes simples, um beijo pulo na piscina. Tímida, pirada, sortida, negócio de poesia este, hippie, rasgar o coração da vida. Tá falando de algo de rima aí? De regra? Que tem que ter regra para fazer, para criar uma poesia? Então, quando ele fala, nada impede também a poesia de não falar coisa com coisa. Tá falando de regras aí? Então, né? Quando ela fala que não tem de falar coisa com coisa, é porque ela dá o quê? Uma liberdade para escrever, ok? Então, aqui, ó, quando ela não cita regra, ela cita liberdade. Então, a nossa resposta é a de amor. Deu? Certinho, vocês estão craques. Vamos para a segunda. Há uma afirmação inadequada. Então, vamos procurar o que está errado aqui, né? No título do poema, o adjetivo
O adjetivo cria uma contradição. Porque o soneto tem, em geral, uma forma fixa, regrado. B. O verso, igual o jacaré escrevendo na lousa, expressa a ideia de que a poesia pode inverter a ordem das coisas. A expressão hippie imita o som de rasgar. O último verso, rasgar o coração na vida, sugere que a poesia deve tratar somente de questões sérias, sem alegria. Gente, essa aí dá para matar só de olhar, né? Eu nem precisava voltar aqui no texto. Olha aqui, ó, número 1. Porque, na verdade, ele quer a formação errada, né? Então, aqui eu tenho 3 afirmações certas, ok? Então, aqui, quando ele fala aqui no texto, ó, soneto desbundado. Aí ele fala aqui, o título do poema, o adjetivo, cria uma contradição. Porque o soneto tem, em geral, uma forma fixa. Então, quando ele fala soneto desbundado, né, é porque é como se fosse um soneto qualquer. E, na verdade, não é. Né? O soneto ele tem essa forma fixa, que são os 2 quartetos com os 2 tercetos, né? Então, aqui, isso aqui está certinho. O verso igual o jacaré escrevendo na lousa expressa a ideia de que a poesia pode inverter a ordem das coisas. Não acredito. Aqui. Cadê o jacaré? Aqui está na segunda estrofe. Nada impede também a poesia de não falar coisa com coisa, igual o jacaré escrevendo na lousa, em vez de preta da cor do dia. Então, olha só. Expressa a ideia da poesia pode inverter? Sim, né? Tanto que ele fala aqui, ó. Em vez de preta, cor do dia. Então, aqui ele faz essa inversão quando o jacaré escreve no quadro. Então, aqui também tá certinho. A expressão hippie imita o som de rasgar. Tá aqui no final. Tímida, pirada, sortida, negócios, poesia é este. Hippie, rasgar o coração da vida. Sim ou não? Sim, né? Tanto que ele bota o rasgar da vida. Agora que o último verso, rasgar o coração da vida, sugere que a poesia deve tratar somente de questões sérias, sem alegria. Em algum momento, aqui no texto, ele fala isso? Não, né? Em momento algum. Então, a nossa questão errada, inadequada, é essa aqui. Vou tratar no poema só de coisas sérias, só de coisas sem alegria? Não, né? Momento algum. Eita, outro poema? Vamos ver o que esse quer da gente. Vamos lá, vamos efetuar a leitura. Esse é Sonhos. Se eu ganhasse na loteria, compraria 10 linhas de telefone e me desligaria do mundo. Então, toma essa aí. Acho o inferno a implicância desta casa. Bastou eu pegar no telefone para todo mundo precisar dele, para o pai reclamar dos impulsos, para a mãe falar que é vocação de telefonista, que é deslumbramento. Se fico meia horinha batendo papo com uma amiga ou com um paquera especial, vira guerra, tremor de terra, vira eclipse e terremoto. Interurbano, então, é fruto proibido. E ai de mim se ousar. Quando vem a conta no fim do mês, tenho de botar algodão nos ouvidos para sobreviver a falatório. Se eu ganhasse na loteria, compraria 10 linhas, falaria 20 horas por dia e ai de quem implicasse. Eita! Não, quero saber de vocês. Quem, quando leu esse poema, não pensou em si próprio? Que fica pendurado no telefone. Ah, professor, eu não falo tanto assim no telefone, né? Mas gasta aí o seu 4G direto, né?
Ah, em qualquer lugar que vai, pede Wi-Fi para não gastar o 4G. Porque hoje em dia, as pessoas, ao invés de falar muito no telefone, né, usam muito a internet. Vamos lá. Número 1. O eu lírico do poema vive uma situação que é muito comum em algumas famílias. Ah, qual é essa situação? E aí? É o quê? Os pais reclamarem do uso do telefone, né? É claro que, de repente, como eu falei, não é pelo fato de falar muito no telefone, mas usar muito a internet. Ah, professora, não só eu não, meus pais também usam bastante a internet, mas vocês adolescentes, oh, Jesus, até na sala de aula, né? Então, então aí, né, essa situação mesmo é exatamente essa, dos pais reclamarem do uso do telefone. B, que idade você acha que o eu lírico tem? Ah, pela fase aí, lá de 12 em diante, 13, 14, mais ou menos essa média aí. Olha lá, qual é a situação? Os pais não querem que os filhos usem demais o telefone. E qual a idade que você acha que tem? Ah, provavelmente mais de 11. Com certeza, não tem nem dúvida que seja mais de 11. Lá para 12, 13. E claro, óbvio, né, que tem outros adolescentes que usam também. Mas, então vamos lá. Pelos dois últimos versos, você acha que o eu lírico exagera quando fala ao telefone? Então vamos voltar aos dois últimos versos. Quando ele fala assim, ó, esses dois últimos aqui, ó. Se eu ganhasse na loteria, compraria 10 linhas. Falaria 20 horas por dia. E ai, que implicasse. E aí, o que vocês acham? Exagera ou não exagera? 20 horas? Maluco, não dorme, né? Vai fazer o que com 4 horas? Nada. A professora é só assim, eu vivo 24 horas do dia, quase não durmo no telefone. Então, você é muito exagerado e viciado no telefone. Da mesma forma que existem os alcoólicos anônimos, tem que existir aí um pessoal para o vício do telefone, né? Então, tem sim aí, né, pessoal? Tem sim um exagero, né? Apesar que ele pede aqui a sua resposta pessoal, né? Você acha, mas óbvio que ficar 20 horas no telefone é um exagero. D. Você também vive um problema semelhante em sua casa? Ó, resposta pessoal. Né? Eu não posso dizer que aqui a gente vive assim, porque apesar, né, de eu usar telefone, é claro que eu acho que ano passado, pela forma da gente estar aí tendo que trabalhar muito online, né? A gente acabou usando bastante até o telefone, usando mais as redes sociais, né? Mas, de qualquer forma, eu não tenho esse problema em casa de vício de telefone. Até porque os meus pequenininhos são pequenininhos, mas já adoram telefone. Agora, vocês, ó, que eu tenho certeza que todos vocês colocaram que sim. Então, nas duas é resposta pessoal, tá bom? Então, entrando agora aqui na questão 2, que fala assim: o poema construído em torno de duas situações. Uma em que o elírico imagina e a outra o real, vivida no dia a dia. Observe a primeira e a última estrofes. Então, vamos lá, vamos para a primeira e na última, né? Qual é a situação que o lírico imaginava viver? Então, aqui na primeira estrofe, a primeira é essa. Se eu ganhasse na loteria, compraria 10 linhas de telefone e me desligaria do mundo. Última estrofe. Se eu ganhasse na loteria, compraria 10 linhas, falaria 20 horas por dia e ai quem implicasse. Então, qual é... Eita, rabisquei tudo aqui. Qual é a situação que o lírico imagina viver? Ganhar na loteria, né? Para que ele quer? Para comprar muitas linhas telefônicas e falar à vontade, falar muito, nem dormir, porque 20 horas ele não vai nem dormir. B. Que palavra da primeira estrofe introduz o eu lírico nesse mundo imaginário e hipotético? Ó, quando ele fala, se eu ganhasse na loteria, compraria 10 linhas. Então, olha só, né? Ele dá isso aqui, ó. Se ele ganhasse, quer dizer que ele não sabe, né? É uma hipótese ele ganhar. E aí, se ele ganhasse, ele faria o quê? Ele compraria. Então, esses dois verbos, né? O ganhasse, se eu ganhasse e eu compraria,
ele está vivendo aí numa hipótese, caso isso aconteça, tá bom? B, que palavra... essa aí, né? Vamos ao gabarito. Então, a situação é ganhar na loteria e ter muitas linhas telefônicas. Óbvio, falar muito no telefone. E qual é aí a palavra que introduz, né? A gente já disse aqui, ó. Se eu ganhasse, né? Então, me fala aqui, ó. Se eu ganhasse. Então, nós temos aqui a hipótese de ganhar. E aí ele compraria. Caso ele ganhe, ele compraria. Então, tá aí no primeiro verso. Ok? Ah, professora, mas aqui ele pede só a primeira palavra. Não tem problema se você colocou o verbo todo. Tá bom? Não tem problema nenhum. 3. Nas demais estrofes, o eu lírico descreve sua realidade familiar. Qual é essa realidade? E aí? Olha aqui, ó. A gente falou do mundo imaginário. Qual é agora? Ele quer o mundo real, né? Então, aqui, caso ele ganhe, ele compra. Aí ele fala, acha um inferno a implicância dessa casa. Olha aqui, ó. Ele acha um inferno a implicância. Por quê? Ele pega no telefone, aí fala que todo mundo vai precisar dele, que o pai reclama, que a mãe fala. Então, ele só tem reclamações. Então, aqui a gente está falando já da realidade, né? Então, os pais reclamam do uso do telefone, né? Podemos dizer que é o excesso do uso? Talvez, né? Então, aí, na verdade, a reclamação é dos pais com referente ao uso do telefone. Então, tá aí o nosso gabarito. E chegamos ao fim dos nossos exercícios extras. Espero que vocês tenham aproveitado bastante esses exercícios, né, para fixar bastante a interpretação, por causa da prova. Ó, beijos, e eu vou voltar com mais uma aula de exercícios, tá bom? A gente vai fazer mais exercícios extras para ficar bem craque, que a gente já vai entrar na unidade 3 na próxima semana. Tá ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!